Pai do Senhor, igreja. Amém. Podem sentar. A pastora tocou num assunto muito importante, porque hoje no primeiro culto. Então, por que se tocou no assunto do maná? Porque o maná é o seguinte: o maná, você não tem ideia do que é o calor do deserto. Mas se alguém tiver alguma ideia, vá dar um passeio ali na Namíbia para ver como é que é. Ou então vá até Moçambique, província de Tete. Às 7 da manhã já está a 42 graus. 7 da manhã. Então, quando o maná caía, era assim, caía um orvalho. Ninguém via o maná, era um orvalho. Quando o sol saía, o orvalho desaparecia, é o que está na Bíblia. E aí aparecia o maná. Isso quer dizer que aqueles que acordavam tarde não tinham que comer. Deus não vai esperar ninguém. Porque você quer ter uma ideia, amanhã de manhã, logo cedo, veja talvez ali alguma coisa de fora, uma vasilha, você vai ver aquelas gotinhas d'água em cima dela, aquilo é um orvalho. Daqui a nada você volta, não tem mais nada, aquilo já evaporou. Assim é que era o maná. O sol saía, o maná desaparecia. Então o maná não é para quem acorda tarde. O maná não é para quem acha que pode fazer o seu tempo. Isso é muito importante. Mas para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, pode dizer que o pastor inventou isso, você faz o seguinte, então, você toma nota aí, Êxodo, tá? É lição de casa, para quem quer aprender um pouco. Capítulo 16, pode ler até do verso 1 até ao verso 16. Leia isso umas 20 vezes. E aí você vai ver por que, primeiro, por que Deus deu o maná e por que muita gente, com certeza muita gente, tinha dias que não tinham o que comer. E Deus é tão bom que na sexta-feira ele dava autorização para colher o maná em dobro e preparar o dobro da comida. Não era colher na sexta, porque o sábado, o sétimo dia, era dia do Senhor, era o Shabat. Mas também você vai ler aí, né? Então, o versículo do mês, que é muito importante, se puder projetar mais uma vez seria bom. Versículo do mês, João, capítulo 6, verso 28 e 29, eu considero como uma das mais importantes, na verdade, em termos de pergunta feita por discípulo para o Senhor Jesus, essa foi a mais importante de todas. Eu estou indo agora para João, capítulo 6, né, para que todos possamos ler juntos isso aí. João, capítulo 6, verso 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Esse é o versículo tema do mês, e todas as mensagens que vão ser pregadas, eu penso que elas vão ter relação com esse versículo. Hoje, por exemplo, né? Nós vamos falar, eu vou começar a falar hoje, aquilo que a Bíblia trata como a trilogia das coisas perdidas. E o texto bíblico para a mensagem de hoje é Lucas capítulo 15, que eu recomendo você a levar para lá a tua Bíblia, e vamos ler primeiramente do 1 até ao 10. Lucas capítulo 15, do 1 até o 10, é o versículo que vai ser a base da mensagem de hoje. Porém, toda a mensagem ela tem a ver com os versículos do mês. Todos encontraram, amém? Amém.
E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Só até aqui. O resto vamos ler durante a mensagem. Meus irmãos, por causa da atitude dos fariseus, e quero dizer a vocês que me ouvem tanto aqui como à distância, que a igreja hoje, não falo da igreja católica não, a igreja evangélica no mundo inteiro, ela está pontilhada, cheia, infestada, entupida de fariseus. Nunca houve uma época em que houve tanto farisaísmo na igreja como nos nossos dias. Fariseus. O que é fariseu? Bom, você vai ter que ver então durante a semana, né? E não dá para a gente ensinar tudo só no domingo. Mas qual é a atitude dos fariseus? É só criticar. Eles usam a palavra só para criticar. Eles não usam a palavra para ensinar, não usam a palavra para abençoar, não usam a palavra para estimular, não usam a palavra para, enfim, para nada que preste. É só para crítica. Eu conheci um pastor, e esse pastor até ele morreu meio maluquinho assim. Eu acho que ele já era meio maluquinho antes de ser pastor. Eu abri um trabalho, né, com muito sacrifício. Eu ia 2 vezes por mês lá, ficava 2 dias lá, pregando, dormindo no meio do povo, construí congregações e tal. Depois que formei aquele campo, então entregamos para um pastor. E um dia ele disse para mim assim: eu não perco tempo abençoando ninguém. A minha Bíblia só tem versículo de condenação. É isso. Então, quando a pessoa só tem condenação para trazer, ela não tem nada que possa abençoar o povo de Deus. Os fariseus eram assim. Os fariseus eles se julgavam mais santos, os mais puros, os mais honestos, o mais tudo. E então, Jesus veio para o que era seu, segundo a Bíblia. Amém? Não, a Bíblia não. Aí tem alguns que já começam a torcer. Viu, irmão Virgínio? Ali João não diz, ele veio para os seus. Não. Ele veio para o que era seu. E o que é dele? É o poder, o reino e a glória para sempre. Amém? Isso é dele. Ele veio para isso. Ele veio para o que era seu. E o que era dele naquela hora era ministrar a mensagem da esperança, a mensagem da salvação, era socorrer o órfão, a viúva, o desamparado, era abençoar o faminto, era multiplicar, enfim, ele veio para fazer algo que ninguém antes tinha feito. Mas a mensagem dele, como a verdadeira mensagem da Bíblia, ela fere o coração do fariseu, ela começou a ferir os fariseus. Porque ele chegava no povo, ele chegava onde estava a raiz do problema. E eu vou ler para vocês verem aqui: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus, os escribas, o escriba é aquele que escreve, o fariseu é aquele que estuda e ministra. Murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus ouviu isso. E então, por causa dessa atitude, Jesus faz uso de um recurso literário chamado parábola, em que cria-se uma história, cria-se um fato para chamar a atenção das pessoas. E nesse recurso literário, ele aborda 3 perdas. Uma perda de 1%, uma perda de 10%
e uma perda de 50%. Jesus não queria perder aqueles pelos quais ou para os quais tinha sido enviado. Deus enviou o Senhor Jesus ao mundo para pregar, para trazer uma mensagem de esperança, de salvação, de libertação. Ele não queria perder. Tem pessoas que acham que o céu é só para elas. Elas se consideram totalmente santas. Elas não conseguem aceitar que uma outra pessoa com a vida toda torta, cheia de pecados, possa ser salva e liberta. Assim eram os fariseus. Por isso, nessa série de mensagens, que eu não sei quantas serão, pode ser só essa de hoje, eu quero falar sobre coisas que se perdem por alguma razão. Todos nós já perdemos algo na nossa vida. Todos nós. Só não perca a esperança. Amém. Se tem uma coisa que Satanás quer matar em você, é a tua fé, a tua esperança, os teus sonhos. Eu li isso já algumas vezes e já ouvi também que as pessoas só dão valor àquilo que têm ou que tinham quando perdem. Depois que perdem, eu era feliz e não sabia. Pois é. Perdem-se coisas diferentes, trabalhos, relacionamentos, família, dinheiro, bens, negócios, projetos lindos se perdem. A pessoa às vezes perde a saúde, amizades, por causa de pequeninas, por causa de descuido. Mas, para além de nós estarmos falando das coisas que eventualmente podemos ou possamos ter perdido, eu creio que mais importante, ao fim de tudo, é nós podermos descobrir como ou se é possível recuperar aquilo que nós perdemos. Eu lembro-me de uma história, e essa história é a história de vida de muita gente, eu já vi isso acontecer. Estava ali aquele exemplo de irmão, de pessoa. Aos domingos ele ia sempre, como era costume antigamente, né, os homens iam para a igreja, assim como está ali o nosso irmão Vicente ali, era casaco, gravata e até chapéu. Depois tiraram o chapéu. Depois tiraram a gravata. Depois tiraram o casaco. E tem gente que vem hoje para a igreja de bermuda, shortinho, calça rasgada. O pastor começou, não, eu não comecei ainda, eu ainda vou começar. Mas ao longo do tempo nós fomos deixando de lado coisas importantes. Como é que é? Será que é possível recuperar aquilo que se perdeu? Eu creio que sim. Amém. Há 3 pontos ou situações básicas para serem abordadas como parte dessa parábola. É uma parábola com 3 histórias diferentes. A ovelha perdida, uma entre 99. E aqui eu acabei de ver que aquele famoso hino Sem Ovelhas, ele tem uma coisa que não está certa nele. Porque lá o Zé de Paulo cantava, né? As 99 deixou no aprisco. Aqui não, diz que ele deixou no deserto mesmo. Lemos aqui que ele deixou no deserto as 99. Mas era 1%. A moeda perdida, que eram 10 moedas, a ovelha fala de vida, fala de futuro, porque a ovelha, se você cuidar bem dela, ela vai gerar cordeiros,
ela vai tornar possível você ter um futuro melhor. E quando a pessoa não cuida da ovelha, daquela única ovelha que tem, ela não vai ter futuro. A moeda fala de coisas valiosas, valores imediatos, preciosos. E o que é pior, a ovelha se perdeu no campo. Ela se perdeu no campo. Mas a moeda se perdeu dentro de casa. E o filho que achava que tinha tudo, se perdeu no mundo. Você já parou um instante, seja, para se dar conta do que e de quanto você já perdeu ao longo da tua vida? Algumas vezes nós já perdemos bênçãos. Sabe, eu fui dar uma pesquisada nisso aí. É impressionante como você não pode comparar promessa com bênção. Promessa é promessa. Sempre há um C na promessa, uma condição. Enquanto bênção é algo determinado. Você já cumpriu a condição, está determinada a bênção, mas a pessoa, perde a bênção. Perder a bênção. Por exemplo, se você vê lá são duas referências, né? Gênesis 25, 27 a 34, ou Hebreus, mas eu gosto mais do Hebreus 12, 16, 17. É mais assim compacto o texto. Você vai ver o que é perder uma bênção, porque aquilo era uma bênção, aquilo já era dele. Era dele. E ninguém seja fornicador. Perdeu bênção por causa de fornicar. Gostava muito de sexo. Ou profano. Profanar é não ter respeito por Deus. Como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar o quê? Vocês não estão lendo. Hebreus capítulo 12, verso 16 e 17. Vou repetir. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção. Então a bênção era dele. A bênção era dele. Se você não sabe onde está Hebreus, venha durante a semana estudar a Bíblia conosco. É bom. Então, Esaú nasceu com uma bênção. Uma bênção que Jacó tentou tomar dele ainda lá dentro. Diz que o Jacó agarrou o calcanhar dele. Agarrou, enquanto que Esaú era despreocupado quanto à bênção, Jacó foi um perseguidor da bênção toda a sua vida. Ele nasceu com a bênção. E você que já sabia, sentiu primogênito, ele herdava a maior parte dos bens. Ele herdava o direito de ser o sacerdote do lar. Ele passava a ser o patriarca da família. Ele era o administrador de todos os bens que o pai deixou. Era o primogênito. Então, era a bênção dele. Ele nasceu com essa bênção e ele abriu mão dela. Então, perdeu. Eu li várias vezes agora, né, estudando esse assunto, né, sobre que a salvação é uma bênção, né? Certo? Como é que a pessoa perde a sua bênção? Perde a bênção da salvação? Tem gente que joga fora a sua salvação, troca por coisa do mundo, troca por lixo. Troca por compromisso com as trevas. Então, é só um caso para você pensar como é possível alguém que já tem algo que já é dele, foi destinado para ele, e a pessoa perde.
outros perdem a bênção porque não conseguem esperar pelo tempo certo. Porque toda bênção que Deus preparou para nós, há um tempo certo para ela vir na nossa vida, para nós podermos ser alcançados por ela e podermos ter crescimento com essa bênção. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios que a pessoa que se apressa a pegar na sua herança não é feliz, não prospera. Porque tem um tempo da herança. E vamos falar sobre isso na segunda parte dessa mensagem. O filho que se apressou em pedir a sua herança. E que dizer das pessoas que perderam promessas? Gente, Deus não promete, Deus não é político. Agora mesmo, elegeram lá um cidadão aí na Argentina. Ele falou tudo que o povo queria ouvir. No outro dia ele já foi visitar o ex-presidente, deu um abraço, que é um comunista. Já mandou carta para todos os presidentes comunistas do mundo para ir lá estar com ele. Porque uma coisa é o que os homens dizem e outra é aquilo que eles fazem. Mas Deus não é homem para que minta. Amém. Deus não é homem para que faça promessas em vão. Está lá em Números 23, 19. Porventura, prometendo ele não fará. As promessas de Deus são para cumprir. Ele diz na sua palavra: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, uma promessa de Deus só não vai se cumprir se você falhar. E quase sempre, as promessas de Deus são bênçãos. Por exemplo, Deus tira seu povo do Egito e promete para o povo que lhes daria a terra que manava leite e mel, que tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Deus tira Moisés de dentro do palácio, leva Moisés para ficar 40 anos no deserto, aprendendo a viver no deserto, aprendendo a cuidar daquilo que não era dele. Um homem que foi comandante dos exércitos do sul, um homem que conquistou todo o norte da África sem ser preciso derramar sangue. Era um estrategista fantástico, Moisés. Não era um homem pacífico. Agora estava lá em Midian, lá no Horebe, no Monte de Deus, na região do Horebe, naturalmente. E ali Deus vai falar com Moisés e manda Moisés vir, tirar seu povo. Moisés vem, faz milagre, o povo sai. Moisés era o líder, ele era parte da bênção, ele era parte da promessa. E a promessa era: eu vos colocarei dentro da terra. E disse para ele: tu vais conduzir o meu povo para fora do Egito e tu vais entrar com o meu povo lá na terra. A promessa de Deus era essa, que ele entraria na terra. Mas, aí tem um mas, entre a promessa e a bênção da promessa tem um mas, tem um ser. Se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Sempre Deus colocava um ser. E Deus mesmo disse, quando Arão e Miriam falaram mal de Moisés, Deus disse: por que vocês falaram mal do meu filho, do meu servo? Ele é o homem mais manso, irmã Quitéria, mais manso. A senhora é mansa, irmã? Mas esse é o mais manso. Lá em Números, capítulo 14. Vamos ver aqui o número 14.
é o 14. Se não é o 14, está perto dele. Não, é capítulo 20. Isso aqui eu chamo a perda da bênção da promessa por desgaste. A bateria do Moisés descarregou toda. Não era uma bateria de lítio com um aparelho que consegue guardar um pouco. Descarregou toda. Verso 7. Números é o quarto livro da Bíblia. 1, 2, 3, 4. Você chega no Números. Versículo 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara. Vou falar sobre essa vara no próximo domingo. Não, daqui a alguns domingos, se Deus quiser. Tu e Arão, teu irmão, a ordem era para os dois. Veja só como é que Deus faz. Quase sempre era só Moisés, agora não. Pega a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação os seus animais. Era simples a coisa. Pegava na vara, o problema todo é a pessoa que só sabe usar vara. A vara não é só para bater. A vara é símbolo de autoridade. Só se usa a vara para bater quando já não tem mais outro remédio. Deus disse: Moisés, a vara. Tu e teu irmão Arão, vocês doisinhos, o chefe e o sumo sacerdote, ajuda a congregação e fala com a rocha. A expressão falai, quer dizer, os dois. Que muitas vezes Moisés se queixou que era duro de língua, então era o Arão que falava. Era o Arão. Falai a rocha e a água vai sair. Mas o Moisés, como diz nossos irmãos portugueses, passou dos carretos, né? Não é isso, irmão Jorge? Essa é uma expressão que o português bem conhece, né? Passou dos carretos. A cremalheira lá não engatou bem a marcha, descarrilou tudo. Ele sobe, ele nem subiu na rocha. Se ele sobe na rocha, ele não faria isso. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Essa vara aqui estava diante do Senhor. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: em vez de Moisés falar com a rocha, Moisés foi insultar o povo. Ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Ele fez a pergunta, mas não esperou a resposta. Antes que o povo respondesse, ou que até mesmo Arão dissesse, né, alguma coisa, levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. E o 12 vem a perda da promessa de entrar na terra prometida para os dois. Arão não fez nada, minha gente. Arão foi passivo. E o Senhor disse: a rocha bateu ali, abriu a rocha, saiu água. Eu escutei um rabino falar e disse: Moisés estava acostumado a bater na rocha. Só que essa rocha não era para bater, era para falar. Porque você bate numa rocha chamada lei, mas você fala com uma rocha chamada Cristo e ela se abre para que a bênção venha. Falar com a rocha é orar, é dizer para a rocha eterna: rocha eterna, eu estou aqui. Ouve o meu clamor, rocha eterna. Tira de mim esse mal. Cura-me. Manda a bênção na minha casa. Falar com a rocha é isso.
não é insultar ninguém. Porquanto vocês não creram em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso, não metereis esta congregação na terra que eu lhes tenho dado. Miriam já tinha morrido, porque a promessa não era para ela. A promessa era para Moisés e Arão e todo o povo. Todo o povo. Perdeu a promessa. Perdeu a promessa. A Bíblia conta um certo rei, não estou lembrando o nome dele, estavam sempre os inimigos, acho que os assírios em cima dele, sempre lá, mordendo e tal. Aí Deus mandou um profeta, mandou até um profeta disfarçado, e disse para ele assim: olha, pega o teu arco, e fere a terra. Ele foi o arco e tchum, 3 vezes. Ele disse: mas só 3 vezes você feriu a terra? Por que você não feriu 10 ou 15 ou 20 vezes? Por isso, tu vais vencê-los só 3 vezes e depois eles vão continuar a te atacar. Perdeu a bênção da promessa de uma vitória completa. Perdeu. E nesse caso não tem... Quando Deus fala, acabou-se. Você pode se agarrar no pé de Deus, pode estar agarradinho no pé dele. A bênção temporal, que era entrar na terra prometida à frente do povo do Senhor, não se cumpriu. A bênção da salvação é outra coisa, mas a bênção temporal, visível, para aquela vida, ele perdeu. Arão perdeu também. Porque o Senhor disse o quê? Por isso, cuidado com o que você fala. Porquanto não crestes em mim, para me santificar, quer dizer, a ponto de me santificar. Eu queria ser glorificado hoje. Ia ser uma coisa muito maior, porque vocês só iam falar com a rocha. Podia até dizer: vocês são rebeldes, vocês ficam sempre murmurando, reclamando, vocês querem voltar para o Egito, vocês isso, vocês aquilo. Mas Deus disse assim: fala com a rocha. Quanto tempo faz que você só faz murmurar? Você só faz criticar? Você só faz se queixar da vida? Deus não me ouve, Deus, e você não fala com a rocha você mesmo. Ah, pastora, por favor, me põe aí. Pastor, irmã Rosa, não sei quem, irmãos. Esse é o famoso crente 6 horas. 6 horas por mim. Ele não ora. Ele não fala com a rocha. Deus mandou falar com a rocha. Bateu. A rocha é Cristo. Só se bateu nela uma vez só. A partir daí é falar com ela. E ela vai se abrir para ti. E vai vir a água da vida. E vai vir a água da cura. Vai vir a água da prosperidade. Vai vir a água de um casamento feliz. Vai vir a água de filhos consertados com Deus. Vai vir a água de um marido transformado. Esse marido que está com a cabeça virada do avesso e está destruindo o que vocês construíram, se você falar com a rocha, Deus vai revirar a cabeça dele ao contrário, vai encaixar tudo, vai pôr todos os carretinhos lá no lugar. Ele está descarrilado, mas Deus vai colocar ele no trilho. Amém. Glória a Deus. Mas para isso você tem que ser uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E como é que ela edifica a casa? Falando com a rocha. Não é em griteiros dentro lá, não. Bênçãos que se perdem. Promessas que se perdem. Os 2 líderes, o líder maior, o homem que era o intercessor, o libertador de Israel e o sumo sacerdote, banidos da promessa de entrarem na terra prometida
porque não falaram, não fizeram aquilo que Deus mandou. A glória sempre é de Deus, o milagre não é do homem de Deus. O problema é os homens quererem para si o milagre, a glória do milagre não é do homem de Deus. Erros que excluem você, portanto, da promessa. Você não acha que já é tempo de aprender com os teus erros e deixar de perder coisas importantes? Quanta coisa você já deitou fora? Quantas oportunidades? Por causa de escolhas erradas? Por causa de conversa fiada? Por causa de andar pela cabeça dos outros? Deus te deu uma cabeça. Deus te deu a capacidade de poder raciocinar, de pensar, de agir sozinho. Por isso é que alguns estão nessa situação que estão hoje. Perderam bênçãos, perderam promessas e se tornaram acusadores de Deus. Deus não tem culpa dos teus erros. Deus quer te ajudar a reparar os erros. E quando Moisés insistiu, Deus disse: Moisés, não fala, eu não vou voltar atrás. Eu sou Deus, eu não volto atrás, Moisés. Porque Moisés intercedia pelo povo, mas não tinha quem fosse interceder por ele. Sobe o monte Pisga, lá de cima, eu vou te deixar ver a terra. Tu vais ver a terra, mas tu não vai entrar nela. Aí mesmo lá, mais tarde, ele repete, dizendo: por vossa culpa, porque vocês são rebeldes, eu me zanguei. E Deus não me deixou entrar na terra prometida. Ele ainda estava com aquele ranço, né, de que a culpa era do povo. Você perdeu a bênção, você perdeu a promessa por tua culpa. Você não soube cuidar da promessa, você não soube cuidar, você não soube preservar a bênção. Ela já é tua. A Bíblia afirma que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Então, bênção não é para você andar para trás, você andar para frente. O fato comum nessa trilogia das coisas perdidas, que é a ovelha, a moeda e o jovem, o filho pródigo chamado, é que todas elas foram achadas. A ovelha se perde no campo. Ela se perdeu lá no campo. Era o seu habitat natural. Ovelha, pelo menos, né, desde tempos muito antigos, até hoje, essa profissão de pastor de ovelhas, ela está sendo ressuscitada na terra toda, porque não tem como o rebanho produzir melhor do que quando tem um pastor. A ovelha, ela não é para andar sozinha. A ovelha não tem sentido de orientação. Isso está provado cientificamente. Se o pastor para, a ovelha para. Se ele se levanta, todos levantam. Se ele vai para algum lugar, elas vão para ali, é para comer, para beber. É assim, a ovelha segue o pastor. Mas, eventualmente, uma ovelha pode se perder. Porque, por incrível que pareça, é coisa natural uma ovelha se perder. É natural. Tanto é natural que o pastor deixou as 99 ali, né? Ela estava ali, quem sabe, comendo ou descansando, e foi em busca da ovelha perdida. Porque a ovelha não tem a capacidade de voltar sozinha. Ela não tem sentido de orientação. Ela precisa de ser cuidada. E Deus mostra o seguinte, que toda ovelha que se perdeu, ele sempre, em toda a altura da história da humanidade, ele preparou algo para que essa ovelha pudesse ser resgatada. Deus não quer que tu percas a bênção, Deus não quer que tu percas a promessa.
E se você é ovelha do rebanho do Senhor, você está coberto por uma promessa, pelo menos uma. Para não dizer várias promessas. E diz que aqui é interessante a colocação aqui do evangelista Lucas, quando ele fala aqui no capítulo 15, em que ele diz assim, ó: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após a perdida até que venha achá-la? Quer dizer, quanto tempo vai levar? Ninguém sabe. E achando-a, põe nos ombros cheio de júbilo. E não diz que ela estava, esse negócio da ovelha ferida, né? Isso é muito poético, mas aqui não diz que ela estava ferida, diz que ela estava perdida. E chegando à sua casa, ele traz a ovelha para casa. Convida os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Deus compara a ovelha perdida com o homem que se perdeu. O mesmo homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi atacado, foi batido, foi pisoteado, e Jerusalém está em cima, Jericó está lá embaixo. Jerusalém fala das coisas de cima, Jericó fala das coisas mundanas. Mas esse homem sai dali e no caminho ele foi espancado, foi batido, maltratado. Aí o Senhor começa a mostrar o que fazem as religiões. Passa um sacerdote que fala de todas as religiões da terra e desviou o caminho, nem olhou para o homem caído. Depois vem um levita, que é só específico da religião judaica, também não cuidou. Mas vem alguém, um samaritano, alguém que aparentemente ele era desprezado pelos outros, e diz que ele se compadeceu daquela pessoa. E ele pegou, parou o seu animal, ele tirou o seu vinho, lavou as feridas, pegou do seu azeite, ungiu aquele homem, desinfetou, tratou, pôs sobre o seu cavalo, leva para uma hospedagem, que é um tipo da casa de Deus, e diz para o hospedeiro, que é o Espírito Santo: olha, cuida dele. Está aqui 2 moedas. Quando eu voltar, se tiver, eu vou pagar o resto. Isso é trabalho de pastor. É cuidar, é carregar. Mas ovelha não tem capacidade para poder pensar. É por isso que ela se perde. A ovelha perdida o Senhor vai buscar uma vez. Ah, sabe, pastor, eu sou uma ovelhinha de Jesus. É bom você começar a crescer. Deixar de ser ovelhinha e começar a ser uma ovelha que vai já produzir alguma coisa. Ah, eu sou só uma ovelhinha. Não, você já era há uns anos atrás, agora você já é um ovelhão. Precisa começar a produzir alguma coisa. Deixar de salve, não. Deus quer mais de você. Deus não quer você, porque depois que você cresce, você começa a jogar fora as tuas bênçãos. Vamos estar de pé, irmãos. Nós temos ainda a Santa Ceia. Temos aqui a promessa da bênção hoje para cada um. Então hoje foi, portanto, essa preliminar, né, da trilogia das coisas que se perdem. A ovelha perdida, ela serve também de um exemplo maravilhoso, que lá no céu tem alegria por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento.
Domingo que vem, se Deus quiser, eu quero falar do dracma e do filho perdido. E aqui temos a história de dois irmãos. Eu tenho o filho que voltou e o filho que não entrou. Que coisa terrível, né? Se você ler, você vai ver isso aí. O filho perdido acha o caminho de volta. Ele não é ovelha, ele é filho. E o pai dá uma festa. E o filho mais velho não entrou na festa. Se rebelou contra o amor do pai. A igreja tem muitos filhos assim mais velhos que não aceitam o amor do pai. Poxa, mas aquela fulana, uma carga torta, vive por aí, agora já fala língua. Eu estou aqui na igreja há anos, não sinto nada, sabe o que é isso? Você está na casa do pai, mas você não busca alegria na casa do pai, mas você assume para domingo que vem, se Deus quiser. Para você ficar com o gostinho na boca. Você perdeu o que na tua vida até hoje? Você perdeu o que? Eu acho que se você quer retomar aquilo que perdeu, nós temos tempo, irmãos. Nosso culto era de tarde, agora o culto é de manhã, nós temos tempo. O que você perdeu que você quer recuperar? Sai do seu lugar e vem aqui à frente dizer isso para Deus. O que você perdeu? Perdi ministério, perdi a paz, perdi a alegria. Estou vivendo aqui, chego na igreja mudo e saio calado. O que você perdeu? Você vai ver uma coisa interessante quando for falar sobre o dracma perdido. O dracma era uma das moedas mais antigas, né? A Grécia perdeu o dracma quando aceitou o euro. O dracma era a mesma coisa que um denário. São valores fortes. Mas diz que ela acendeu uma lâmpada, uma candeia de dia para procurar o dracma perdido dentro de casa. O que você perdeu dentro de casa? O que você já perdeu no campo? O que você perdeu lá fora? Pensa nas coisas perdidas. Minha irmã, meu irmão, pensa no que você perdeu. Porque o nosso Deus manda te dizer que Ele é o Deus da graça. Ele quer que você retome a tua bênção. Ele quer que você retome a tua alegria. Que você retome a tua paz. Que você tenha outra vez a alegria de estar na presença dele. Os dons do Espírito Santo. As línguas estranhas. Quanto tempo que você não fala em mistério com Deus? Você perdeu isso quando? Quando foi? Não estou perguntando por quê, mas sim quando? Quando foi que você perdeu? Mas o doador está aqui. Aleluia. Ele diz assim, olha, quem busca, acha. Quem pede, recebe. Ele quer te dar de volta tudo que você perdeu. Se eu perdi muito, não interessa o quanto foi, Ele quer te dar de volta. Você pode achar que não, mas essa mensagem foi específica para você. Eu não te conheço. Mas aí dentro o Espírito Santo diz para ti, olha, eu estou falando contigo, minha filha. Eu te quero de volta. Eu te quero caminhando comigo.
pode falar com ele, dizer, diga o que você perdeu. Diga o que você perdeu. Diga o que você perdeu. Ele quer refazer alegria no teu interior. Ele quer fazer com que essa fonte de água viva volte a produzir. Ele quer renovar as promessas, renovar a comunhão. Aleluia. Já está renovando. Já está renovando. Já está renovando. Já está renovando. Não tenha pressa, ele está renovando. Ele está renovando. Irmã de nada, vem aqui, por favor. Recebe o que você não tinha mais. Recebe, porque esse é o lugar de receber. Esse é o lugar de receber de volta. Esse é o dia de receber de volta. Esse é o dia. Deus está quebrando cadeias. Deus está quebrando cadeias. Deus está restaurando a promessa. Só diga para Ele o que é que você perdeu. Eu não sinto nada, Senhor, Ele quer que tu sinta. Nem sei o que eu vim fazer aqui, agora você sabe. Você veio aqui hoje porque Ele quer te dizer que você é filha, você é filho, que você está em casa. Você não está na rua, você não está largado por aí. Você está na casa. Obrigado, Senhor Deus, por essas vidas que são tuas. Renova, restaura, perdoa, liberta, redime, abençoa. Faz milagres agora, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todo laço seja desfeito, toda cadeia seja quebrada. Traz de volta a esperança, traz de volta a alegria, traz de volta a paz. Traz de volta a convicção de dias melhores, de vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal preparado contra ti é desfeito agora. Toda seta lançada contra ti é desviada e é quebrada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você é filho. Ele quer te carregar no ombro agora. Não é para o deserto, não é para casa. Traz você para casa. Você vai ser um exemplo para os outros. Em que ele vai dizer, essa aqui estava perdida, mas eu trouxe de volta. Se alegre comigo. Em nome de Jesus, sejam perdoados os teus pecados. Seja curada a tua alma. Todo laço de engano, de iniquidade se desfaz.
Jesus, todo mal é desfeito agora. Ah, mas pastor, eu pequei tanto. Ele disse assim: eu vim para que tu tenhas vida e vida com abundância. Se eu não tenho remédio, ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Em nome de Jesus, te levanta restaurado. Te levanta restaurado agora. Volta ao teu lugar com uma certeza: o teu Deus te ama e Ele te quer muito bem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sentem-se, vamos agora ter a ministração do Senhor. Em seguida nós vamos ter a palavra vamos ter a oferta missionária e depois então a entrega das primícias. Ainda temos envelopes ali atrás. Você vejam que, como disse o nosso evangelista Jorge, não é uma coincidência que Provérbios 3, 9 e 10 fala sobre isso, né? Para nós trazermos a casa do Senhor a primícia da nossa renda e de toda a nossa fazenda. Pelo que eu sei, renda é dinheiro, é lucro. 2 diáconos um do lado do outro. Traz o Mas papel da primícia para quem daqui quiser aqui pegar. Não tenha pressa. Não olhe para o relógio. Tem gente que perde a bênção por causa de pressa. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A nossa série ela não é aberta, mas se você preencher os 3 requisitos que eu disser agora, você é bem-vindo a participar do Senhor. Amém? Primeiro, você ter aceito Jesus, confessar com seus lábios que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, amém? E você ter sido batizado também, passado nas águas de São, entrar na água mesmo, não é aquele peninho não. Se você é batizado também você é bem-vindo. E a terceira que é importante, é a comunhão com Deus e a igreja, amém? Muito importante, porque diz aqui a Bíblia que tem uns que já morreram e esqueceram. É muito interessante. No versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, mas fazei isto não por tradição, mas em memória de mim, lembrando que eu subi naquela cruz. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, mas fazei isto todas as vezes que beber em memória de mim. Versículo 16 é muito importante, diz: todas as vezes que você comer este pão e tomar e beber este cálice, você anuncia o que, meus irmãos? A morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será o que, meus irmãos? Culpado do corpo e do sangue. Então, se você não fez isso, você devia ter estado aqui feito isso, para não tomar indignamente. Amém? Porque tem uma coisa muito interessante que diz que examine o homem a si mesmo antes que coma este pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe indignamente, o que come e bebe para a sua própria, meus irmãos? Condenação. Então, não faça isso. Não toma para a sua condenação. Toma ciente. Amém, meus irmãos? Muito importante. Então, vamos dar graça pelos símbolos. Quando você pegar o símbolo, não coma. Vamos tomar todos juntos.
pega o cálice e pega o pedaço do pão que vão receber, amém? E coloca-se de pé depois. E vamos tomar todos juntos, por favor. Vamos pegar o símbolo e vamos dar graça mais uma vez. Feche teus olhos, oremos. Nosso Deus e Pai que está no céu, queremos agradecer mais uma vez por esta manhã, Deus Santo, para nós podemos cercar desta mesa e tomar esse símbolo, meu Pai, nas nossas mãos, este pedaço de pão, este copo com suco, que neste momento ela está representando o sangue e o corpo. Quando tu subiste naquela cruz, obedecendo, subindo em nosso lugar, porque nós que merecíamos subir naquele lugar, mas tu compraste, tu entregaste a si mesmo, tu amaste a si mesmo para nossas vidas, meu Pai, e entregaste a tua vida e morreste em nosso lugar. Queremos agradecer, e todas as vezes que nós fizemos isso, nós anunciamos, oh Deus Santo, a tua vinda e a salvação que nós cada um recebeu. Pai, eu te peço mais uma vez nesta manhã, Senhor, abençoa este símbolo, Senhor, que cada um tomar, meu Pai, seja restaurada, oh Deus, haja avivamento no nosso interior, meu Pai, e renova cada dia, Deus Santo, e abençoa, meu Pai, e que tua bênção possa cada dia na vida de cada um, eu te peço nesta manhã, e venha abençoar em nome de Jesus. Amém. Temos Texto lindo a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue Jesus. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz.
Feche teus olhos. Pai, obrigado por este cálice e por esse pedaço de pão nas nossas mãos agora. E vamos tomar, Senhor. Te peço mais uma vez, Senhor, venha abençoar cada um que fizer isso, meu Pai. Oh Deus, Tu sabes, Tu conheces a intenção de cada um e Tu sabes o desejo de cada um, meu Pai. Venha abençoar, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Comamos, tomamos. Senta só por um instante, irmão. Sentar todos aí. Como nós fazemos sempre, na reunião de Santa Ceia, nós tiramos uma segunda oferta. Essa semana, se Deus quiser, vamos pagar o salário do pessoal do Malau. Como eu disse no primeiro culto, o governo do Malau desvalorizou a moeda lá 44%, agora em novembro. Os comerciantes subiram os preços entre 60% a 70% de tudo. Eu já dei a eles 2 reajustes esse ano, vou dar mais um agora. Em janeiro quero também dar um outro reajuste salarial para eles, porque a situação está crítica mesmo, vocês vão ter ideia. Há cerca de, portanto, há 3 meses atrás, o que eu dava a eles, dava para eles comprarem um saco de farinha, dava para comprar óleo, comprar o básico, né? Agora, mesmo tendo aumentado, né, eles mal conseguem comprar um saco de farinha de milho com o dinheiro que estão recebendo. Um saco de cimento que até começo de outubro era 14.500, chegou a 23.500 caixas agora, e isso é uma coisa realmente absurda. Então, agora, quarta-feira eu quero mandar o dinheiro para eles receberem já dele, um pequeno reajuste, algo pouco mais de 10% dessa vez, mas esse ano já do que começou o ano já vai mais de 50% de reajuste no salário deles em um ano só. E eu não tenho nem 5% de reajuste. Tem gente que cooperava, cortou pela metade. É bom porque esse vídeo vai estar aí, né, na internet para alguém ver. Cortou pela metade, a pandemia já acabou, já está. Só não acabou lá na tesouraria das igrejas, ainda continua com Covid lá. Mas graças a Deus que nós não temos Covid, irmão. Nós temos a esperança que o nosso Deus é o maior de todos, amém? Amém. Então vamos trazer nossos cálices e a nossa oferta missionária agora. E depois disso, então, nós vamos estar dando a palavra sobre as primícias. O envelope de primícia é um envelope especial, não estou vendo aqui hoje. Esse envelope que está aqui, ó, ali na frente, esse é específico para as primícias que vão ser entregues daqui a pouco. Então, com muita alegria, você traga a tua oferta, pode pôr ali o teu cálice, põe aqui, tua oferta para missões, essa oferta específica para manter o trabalho missionário em todos os lugares que nós estamos. Viva a fé, viva a esperança, viva o amor.